Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Vamos dar continuidade, ao nosso devocional Bom Dia Família. Esta semana vamos falar sobre o aspecto do princípio do segundo. Ontem eu falei para você, dei alguns exemplos, sobre essa questão de que Deus não usa o primeiro, Deus vai usar o segundo, e hoje nós vamos começar a entrar de maneira mais efetiva nisso. Então lá, o primeiro aspecto, o princípio do segundo, e você lembra que eu falei que ele não é literal, mas ele é simbólico, então nós conseguimos aplicá-lo. Está relacionado com o quê? Com o que, O primeiro, ele representa a lei, enquanto o segundo representa a graça. Olha só que maravilha, aqui já abriu a cortina, vamos dizer assim, Aqui os olhos já são abertos, Então por isso que Deus, ele rejeita o primeiro, e Deus agora vai usar o segundo. Então olha só, pela lei nós não vamos conseguir possuir a terra prometida, vai ser pela graça, entende? Então aqui que está, Moisés, então ele representa quem, gente? Você sabe, Moisés representa a lei. Josué representa quem? Josué representa a graça. Pela lei nós não vamos conseguir possuir, a terra que Deus nos deu. A lei não vai conseguir nos conduzir à terra que emana leite e mel, não, mas somente a graça. Então nós entendemos por que Deus escolhe Josué. Você sabe que o nome Josué, ele no original, ele é o mesmo de Jesus. Entende? Então aqui está, Josué representa o próprio Jesus, Josué é um tipo de Jesus também, Moisés representa a lei, Josué representa a graça, irmãos, aleluia, isso aqui é poderoso demais. Então por isso a necessidade de nós aplicarmos o princípio do segundo. Olha só o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 17, eu adoro esse versículo, diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então olha só, a lei, ela veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Então olha só, nós estamos aqui, terra prometida, está diante de nós. Moisés foi que nos trouxe até aqui, agora é Josué que vai nos levar a entrar. Entende? Então Deus aqui, ele abre mão do primeiro, Moisés, para que o segundo nos leve, para que o segundo nos conduza. E é interessante você entendermos aqui, um aspecto da lei e da graça. A lei e a graça não são opostas, Vamos usar o personagem de Moisés e Josué. Moisés e Josué não são inimigos, não, eles estão do mesmo lado. Elas não são opostas, a lei e a graça. Ela não deve ser usada de maneira oposta, Nós podemos aqui avaliar de maneira oposta, Ou seja, uma pessoa que vive com base na lei, uma pessoa que vive com base na graça. Nós podemos compará-las, ok? Mas na sua essência, a lei e graça não foi para ser contrária, não. As duas estão juntas, só que numa sequência. Primeiro a lei, depois a graça. Primeiro Moisés, depois Josué. Entende? E esse é o caminho de salvação. Porque eu e você não tínhamos conhecimento da graça de Deus. Eu e você tínhamos conhecimento do quê? Eu e você tínhamos conhecimento de Deus, um Deus distante. Nós não tínhamos revelação da necessidade de ser salvo. E aí o que acontece? O que Deus faz? Deus envia a lei. Para que a lei? A lei é para que eu seja aceito por Deus? Não. A lei é para nos mostrar a necessidade de salvação. A lei é para avultar o pecado, como diz Paulo. A lei é para expor o pecado. À medida que exponho o pecado e eu percebo que eu sou pecador, eu necessito de salvação. E à medida agora que eu necessito de salvação, o que Deus faz? Ele apresenta a graça, que é Jesus Cristo, porque somente ela pode salvar. Entende? Então como que vai manifestar graça se não tiver a revelação de que necessita da graça? Então a lei é uma maneira que Deus usa para quê? Para que o homem perceba, eu preciso de salvação. Quero ler com você aqui Romanos 3, versículo 20 ao 24, diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então olha aqui, a lei vem para manifestar o pecado, para manifestar o pecador, mas agora, depois disso, Deus envia Jesus, Deus envia a graça, né? A graça manifesta e a justiça independente da lei, sem a lei. Então agora a lei já trouxe até aqui, a lei ela trouxe até um nível, até um estágio, pecador, ponto. Agora tira a lei fora, traz a graça vem para salvar esse pecador. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, ou seja, a lei vem e aí o fim dela, terminou, cumpriu o propósito e agora é Cristo. Lá em Gálatas também tem um texto que é fantástico, que nos explica isso. Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, preste atenção, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que já veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Oh, irmão, isso aqui é fantástico. Então olha só, o propósito da lei é trazer até um lugar, ok? Para depois aqui a graça manifestar. Vamos lá para a terra prometida. Então por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque o propósito dele era trazer até ali. A propósito da lei é trazer até ali. O propósito da lei é agora, né, como diz o texto de Gálatas 3, 23, ou seja, ele é o tutor, né? E nós estamos sob a tutela de Moisés, nós estamos sob a tutela da lei. Aí nós vemos, somos aqui conduzidos até chegar a fé, ou seja, a graça. Até chegar a graça. Depois que chegar a graça, o que acontece? Aí nós deixamos a lei para trás e agora nós vamos avançar com Josué. Irmãos, isso aqui é fantástico, isso aqui é necessário para nós entrarmos na terra prometida. Moisés não pode nos inserir na terra prometida, somente Josué. O propósito do primeiro, Moisés, era até ali, agora o primeiro é descartado. É descartado. Eu sei que isso parece, né, afrontativo. Nossa, Moisés foi tão importante. Não, gente, é simbólico. Então a lei é descartada. Depois, quando chegou a graça, não voltemos mais para a lei. É isso que Paulo ajusta com os irmãos no livro de Gálatas. Gente, agora chegou a graça, não volta mais para a lei. A lei teve o seu papel até trazer até aqui, ponto. Agora nós vamos ser direcionados pela graça de Deus. Nós não devemos mais olhar para a lei, agora nós devemos olhar para a graça. E para entrar, possuir a terra prometida somente pela graça, irmãos. Então esse é o princípio do segundo. O primeiro é descartado por Deus. A lei, ela não expressa plenamente, ela tem o seu propósito, mas é limitado até aqui. Chegou aqui, ponto, terminou, deu, entregou, é o tutor, né? É como se fosse em outra tradução, Paulo usa o texto dizendo que a lei, ela é o aio, conduz até Cristo. Então ela só conduz até aqui. Depois que ela chegou até aqui, ok, muito obrigado, pode voltar. Agora nós vamos avançar com Cristo, nós vamos avançar com a graça de Deus. Esse é o princípio do segundo. Deus rejeita o primeiro, Deus abre mão do primeiro e ele agora aceita o segundo. Então Moisés, ele não entra na terra prometida. Se eu e você quisermos adentrar na terra prometida, precisamos deixar Moisés para trás, nós precisamos deixar a lei para trás. Nós temos que depender de Josué, do Yeshua, né, do Joshua, de Cristo, da graça de Deus, para possuirmos a terra prometida. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.